continuando, conforme a gente começou na semana passada, a conversar um pouquinho sobre os reformadores, né? Aqueles que, homens usados por Deus para trazer a igreja à luz da palavra novamente, né? Voltar a sola Escritura, como nós já bem ouvimos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um cara chamado Jan Hus, ou em português seria João Hus, ou como alguns até o conheciam, Jan Hus. Esse homem nasceu no que na época era o Reino da Boêmia, depois passou a ser território da Tchecoslováquia, ali por volta do ano de 1369, um tempo, como nós já vimos na semana passada, um pouco antes de Lutero ainda. E esse homem, ele inicialmente estudou letras, depois teologia, e ele ganhava a vida cantando e prestando serviços à igreja. Vinha de família humilde, servia na igreja e ganhava a vida assim, e tinha em si o desejo de seguir na vida clériga, de se tornar um padre, mas não por conta tanto da questão do ensino, mas para ter uma vida tranquila, para ter uma vida financeira bem estabilizada, uma vida calma, um trabalho tranquilo. Só que esse cara, ele então estudou teologia, com o tempo se tornou reitor de uma universidade, e um dia ele começou a conhecer o material ou os escritos de um outro reformador chamado John Wycliffe, o qual nós vamos conversar na semana que vem. E com base nesse estudo, esse cara começou a despertar para algumas coisas, dentre as quais ele questionava muito o porquê de que naquele tempo muitos membros das igrejas eram camponeses e eram muito pobres, muito humildes, e ainda assim tinham que dar uma parte muito grande do seu dinheiro à igreja, ao Papa, aos líderes da época, e isso não fazia sentido para ele. Ele questionava então uma autoridade exacerbada do papado, das lideranças, e isso começou a levantar alguns seguidores dele, né, que mais tarde inclusive até se revoltaram entre si, mas essa já é uma outra história, né? Mas dentre as suas contribuições à reforma, é importante destacar que Jan Hus defendia o que ele chamava de o sacerdócio universal do crente, ou seja, que qualquer cristão poderia se achegar a Deus por conta própria, não precisaria passar pelo Papa ou por qualquer outra liderança para se achegar à presença de Deus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz é o que dá acesso, né, a qualquer crente a se achegar à presença de Deus. E um dia esse cara foi chamado então no Conselho de Constança, na Alemanha, para negar a sua tese, negar a sua doutrina. Como ele não podia fazê-lo, então ele foi condenado à morte e morreu numa fogueira, queimado numa fogueira, né? Relatos dizem que em sua morte ele cantava um hino de Davi, e ainda que antes dele morrer ele teria dito: hoje vocês estão queimando um ganso, né? Porque Hus no seu idioma significava ganso, né? Ele dizia: hoje vocês estão queimando um ganso, mais tarde, porém, vocês se encontrarão diante de um cisne e vocês não poderão queimá-lo, né? Alguns atribuem essa profecia, vamos dizer assim, a Lutero ou a outros reformadores, quem sabe, mas o fato é que nós sim podemos nos achegar a Deus sem passar por qualquer outro tipo de liderança. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e graças ao sacrifício dele na cruz, hoje nós somos igreja, e graças também à contribuição de tantos reformadores, né, usados por Deus, nós hoje podemos ter acesso a uma palavra viva e verdadeira. Vamos orar, queridos, vamos orar para que Deus mais uma vez fale o nosso coração, nos traga mais da sua palavra, que é suficiente para nós, que é viva, que é atual e que nos basta, amém? Pai querido, obrigado por essa noite, Deus, obrigado por esse tempo de culto, Pai, obrigado, Deus, porque Tu és bom, Pai. Como nós cantamos, Tu és tão bom, Deus, que nós podemos humildemente, Senhor, chegar na Tua presença, Pai, para clamar, Deus, fala conosco, Pai. Nos dá da Tua palavra, Senhor, nos dá, Senhor, aquele ensino que nós precisamos, Pai. Transforma o nosso coração, Senhor, usa o Teu servo Fábio para falar a nós, Pai.
que Ele venha trazer, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar a nós, Pai. Prepara o nosso coração e que nós possamos receber bem a Tua palavra, Senhor, e mudar a nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite a todos, graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos juntos aqui como igreja, para adorarmos e para ouvirmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Você que está aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. É muito bom e gratificante ter vocês aqui conosco como igreja presencial. Também você que está em casa, gostaria que, como eu sempre falo, que você não simplesmente assistisse ao culto, mas que você participasse, abrisse a sua Bíblia e participasse de forma integral também em casa, o culto de celebração ao Senhor Jesus. Então, como foi muito bem falado pelo William, dando continuidade também a esse tema que temos para o mês de novembro, que é referente à reforma. E eu me senti honrado, me senti, privilegiado e agraciado por poder falar de um tema tão maravilhoso. Ainda que o tempo seja um tempo relativamente curto para falar de algo tão importante, mas eu creio que mesmo assim Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Que você possa ter o seu coração aberto, meu querido, que você possa ter a sua mente aberta para ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Que você possa despertar para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração como igreja aqui em Pomerode também. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema, como eu falei, maravilhoso. Um tema de suma importância, talvez um dos temas mais importantes que nós podemos conversar é sobre a sola escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, queridos, somente a palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida como crentes, somente a palavra de Deus como regra de fé e prática para nós como igreja do Senhor Jesus. Que isso, meus amados irmãos, esteja muito firmado, esteja, como que eu posso dizer, tatuado na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, como a palavra de Deus, como uma regra de fé e prática para a nossa vida, para toda a nossa vida. Somente a Escritura. E nós podemos perceber que a teologia dos reformadores, eles tiveram que lidar com algumas situações. A princípio, nós podemos dizer que eles tiveram que lidar com duas situações importantes. Mas quais foram essas, Fábio? A primeira delas foi a forma como a graça salvadora de Deus alcança o homem. Como a graça salvadora de Deus nos alcança. Como o homem pode desfrutar da graça salvadora de Deus. Como nós, pecadores, podemos desfrutar dessa graça maravilhosa e salvadora de Deus para mim, para você que está aqui nessa noite, para você que está em casa, como nós podemos desfrutar dessa graça. E quando se analisa o texto bíblico puro nas línguas originais, então Martinho Lutero também e os demais reformadores, eles descobriram algo muito importante. Eles descobriram algo maravilhoso, que só existe uma forma pelo meio o qual o homem pode desfrutar da graça salvadora de Deus. O homem é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça, isso mediante somente a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé somente. Mas essa fé também ela não vem sozinha, você sabia disso? Porque essa mesma
graça que salva, que liberta, que transforma o homem, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que quer transformar a sua vida, ela não vem sozinha. Essa mesma graça salvadora, ela transforma o homem, ela liberta o homem, e também junto com ela, então, como consequência, vem também as boas obras. Uma outra questão que talvez eles tiveram que lidar tem a ver com a fonte de autoridade. E eu gostaria que você realmente prestasse muita atenção, porque é algo importante para nós. Qual é a autoridade máxima, infalível, intocável e inquestionável da igreja? Qual é a autoridade máxima da nossa vida? Qual a autoridade máxima da nossa vida como igreja? Aí nós pensamos um pouco, pesquisamos um pouco, e dentro de uma visão medieval, a autoridade máxima da igreja era a Bíblia. Mas não somente a Bíblia. A autoridade máxima também estava nas mãos da tradição. Aí você pode perguntar, mas o que é tradição? Tradição está ligado a tudo que é entregue. A tradição envolvia o quê? A tradição envolvia os concílios, as decisões dos concílios. A tradição também envolvia os documentos eclesiásticos, as decisões papais, as interpretações dos teólogos antigos. E tudo isso era então a tradição. Também tudo isso era a fonte de autoridade, além, sem nem tocar no assunto, da autoridade do Papa. Todas essas coisas eram tidas como autoridade na vida das pessoas, para a vida das pessoas, para a autoridade, para a vida da igreja da época. E o Papa era tido como o sucessor de Pedro. Sendo o sucessor de Pedro, então, ele era o chefe de toda a igreja, porque eles entendiam que Pedro tinha sido o chefe do colégio apostólico. Então havia uma autoridade grande sobre as decisões do Papa. Mas isso foi acentuado, isso foi muito mais fortalecido ainda por causa do trabalho de um cara chamado Gregório Magno, que subiu ao episcopado de Roma em 590. Toda essa autoridade foi, de certa forma, turbinada e fortalecida por causa disso. Por causa também das invasões bárbaras, Gregório Magno conseguiu unir algumas coisas importantes para eles na época. Ele uniu as funções eclesiásticas com funções políticas e sociais. E isso, meus queridos, fez com que a sua autoridade desse um salto gigantesco. Isso fez com que a sua autoridade aumentasse de forma significativa. Isso fez com que a sua autoridade desse um salto enorme, e ele foi um homem, podemos dizer, de grande habilidade administrativa, foi um grande diplomata, e tinha também a sua vida influente no campo teológico. Mas então, aí nós começamos a perceber algo. Temos aí então a figura de um Papa como autoridade sobre a igreja. Também temos a tradição como autoridade sobre a igreja. E numa dimensão pequena e bastante reduzida, então vem a palavra de Deus. Vem a Bíblia. Mas a autoridade máxima estava depositada sobre as decisões do Papa, sobre toda aquela carga de tradição que vinha também amarrada a tudo isso. E aí, a teologia dos reformadores teve que mexer com algumas questões que realmente mexeram com pessoas importantes. Com questões ligadas à autoridade. E qual era então o discurso dos reformadores?
O que eles falavam, qual era o refrão que eles falavam, o que eles pronunciavam, qual era o discurso deles. Eles falavam, olha, em termos de autoridade sobre a igreja, o nosso refrão é o seguinte: só a Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras, somente a Escritura é a autoridade sobre a igreja. A autoridade máxima da igreja é a Escritura, porque o Espírito Santo, ele se revela a nós, se revela às pessoas através da palavra de Deus, através da Escritura. E isso é algo importantíssimo para nós. Isso muda muitas coisas na nossa vida. Quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus fala através da palavra de Deus, o Espírito Santo se revela a nós através da palavra de Deus. E aí, se nós quisermos abraçar a teologia dos reformadores na sua essência, se nós de verdade quisermos abraçar essa teologia dos reformadores na essência, eu preciso adotar e resgatar o ensino de algumas coisas também que são importantes para a nossa vida como igreja. Em primeiro lugar, a graça salvadora de Deus somente pode ser apropriada por nós, pecadores, através da fé e não pelas obras, mas unicamente pela fé. Em segundo lugar, eu preciso reconhecer que a fonte suprema de autoridade para a minha vida, para a vida da igreja, é a palavra de Deus. Eu preciso ter isso muito claro na minha vida. E nessa noite, então, eu gostaria de falar sobre esse tema. Gostaria de conversar com você que está aqui nessa noite, você que está em casa, sobre essas coisas que são importantíssimas para a nossa vida, que direcionam a nossa vida. Somente a Escritura. Algumas coisas também precisamos entender, que naquela época, que a Bíblia não era lida como nos nossos dias. Que você tem acesso à tua Bíblia escrita no papel, você tem acesso à tua Bíblia no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Vivemos dias onde temos um acesso muito fácil à palavra de Deus, à Bíblia, mas naquela época não era assim. Era somente os sacerdotes que tinham acesso às Escrituras e não conheciam tanto assim. Mas o povo, além de analfabeto, eles eram extremamente ignorantes. E nós sabemos que um povo ignorante é facilmente manipulado. Um povo ignorante é facilmente manipulado. E é por isso que a reforma, meus queridos, ela veio trazer essa instrução. Ela veio trazer o conhecimento na mão do povo. Ela veio colocar esse conhecimento na mão das pessoas. Ela veio abrir os olhos das pessoas para o que estava acontecendo. Primeiro com os reformadores, depois com o povo. E é por isso que nós enfatizamos tanto. É por isso que em todo momento nós falamos, nós precisamos ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que você precisa ser um teólogo. Nem todas as pessoas vão mergulhar tão profundamente nas Escrituras, mas nós precisamos conhecer aquilo que é básico. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que Deus possa se revelar a nós, para que Deus possa falar conosco. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ser conhecedores das verdades bíblicas. Nós precisamos ser conhecedores daquilo que Deus, na sua sabedoria, inspirou homens para que chegassem aos nossos dias. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus é inspirada, infalível, inerrante, e ela é suficiente, embora alguns digam que não, ela é suficiente e totalmente atual para os nossos dias. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus por isso. E a reforma, queridos, não foi nenhuma inovação.
Fiquei pensando sobre isso, como assim não foi uma inovação? Não foi uma inovação, mas ela foi um retorno ao cristianismo bíblico puro. Ela foi um resgate das doutrinas que tinham sido talvez esquecidas ou minimizadas com o passar do tempo. E esses pontos são para nós, talvez, somente um resumo do que a Bíblia nos ensina sobre o caminho da nossa redenção, do propósito de Deus de salvar o homem, de resgatar o homem, de transformar o homem, de salvar o homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não combinei nada com o Gede, mas é isso mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem o quê? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que Paulo começa esse texto de uma maneira especial. Ele fala: Tu, porém, Timóteo, presta atenção, rapaz. Presta atenção. Por que Paulo começa assim? Porque Paulo está fazendo um contraste entre Timóteo e o que ele está falando antes no verso 13. Se você observar no verso 13, de homens perversos e impostores que irão de mal a pior, ele fala. Mercenários que mercadejavam a palavra de Deus, contra os quais Paulo está advertindo Timóteo. Paulo está falando o que aqui? De maneira bem clara. Olha, Timóteo, presta atenção. Tu, porém, Timóteo, encontraste a essas pessoas que você faça assim. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você já tenha aprendido desde a infância com essas pessoas, com a sua mãe, com a sua avó, Timóteo. Permanece naquilo que você aprendeu, Paulo está falando a Timóteo. E a referência é que Timóteo, ele nasceu num lar cristão. Timóteo foi educado pela sua mãe, pela sua avó, e tinha uma formação de berço nas Escrituras. E ele foi ensinado no Evangelho desde pequeno. Paulo fala para Timóteo: lembra do que você aprendeu desde pequeno? E o verso 15, ele diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo faz uma relação entre causa e efeito em relação às Escrituras. O que ele está falando? Quando Paulo escreveu esse texto, nós precisamos entender que o conceito de Escritura era do Antigo Testamento ainda. Porque o Novo Testamento ainda estava em formação, embora já existisse alguma coisa circulando entre as igrejas. Timóteo tinha sido criado com essas palavras do Antigo Testamento e na nova letra, na nova palavra que havia já circulando entre as igrejas, em relação ao Evangelho. E essas letras, Paulo diz, podiam fazer o que na vida de Timóteo? Podiam tornar ele sábio, podiam
levar ele à salvação. E o que fica claro por aqui? Fica claro que é o meio pelo qual Deus salva pessoas através da palavra escrita, da palavra de Deus. Presta atenção em algo importante. Onde não há pregação do Evangelho, não há salvação. Somente onde há pregação do Evangelho que pode o homem ser salvo. Porque é nela, meus amados, que nós encontramos quem é Deus. Somente através das Escrituras nós conhecemos Deus, conhecemos o nosso estado pecaminoso, o nosso estado depravado. Somente através da palavra de Deus que nós conhecemos a maneira como nós podemos ser salvos, o que Deus nos promete, o que Deus requer de nós, somente através das Escrituras, queridos, e o que nos espera no futuro. São coisas de suma importância que nós precisamos entender na nossa caminhada cristã. Isso não pode passar batido na nossa vida. Nós precisamos entender essas coisas básicas que se referem à nossa vida. Somente nas Escrituras nós vamos encontrar isso. É por isso que através dela que podemos nos tornar sábios, entendidos, inteligentes para sabermos o caminho da salvação. É através das Escrituras que nós somos transformados, queridos. É através das Escrituras que nós somos moldados. É através das Escrituras que Deus fala conosco, que Deus fala comigo, que Deus fala com você que está aqui, com você que está em casa. E o verso 16, Paulo reforça então falando da inspiração da Escritura. Porque ela é o meio pelo qual Deus salva pessoas. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. É interessante que a palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. E nós podemos remeter também a nossa conversa lá para a criação do homem, no relato de Gênesis, quando nos diz que após Deus ter criado, ter feito o homem do pó da terra, Deus soprou um sopro de vida no homem. Isso se aproxima bastante do que Paulo está falando aqui, de que o livro, as Sagradas Escrituras foram sopradas por Deus. Deus inspirou homens para que os relatos daquela época pudessem chegar aos nossos dias. As Sagradas Escrituras são aquilo que Deus queria, queridos, que nós soubéssemos em relação a quem é Deus, em relação à nossa salvação. Deus assim desejou que tudo isso chegasse aos nossos dias de uma forma íntegra, de uma forma pura, de uma forma verdadeira. O que mais? É útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, não somente para a salvação, que já é muita coisa, mas para nos ensinar, para o nosso crescimento, para o crescimento da igreja nesse mundo. É o meio pelo qual Deus determinou, queridos, que nós conhecêssemos Deus, que nós soubéssemos aquilo que Deus deseja da nossa vida, aquilo que Deus deseja para nós como igreja do Senhor Jesus. Tudo isso através das Sagradas Escrituras. Somente a Escritura, somente a Bíblia, como nossa regra de fé e prática. 17 fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí ficamos pensando algumas coisas. Talvez foram esses textos que levaram os reformadores a chegar em algumas conclusões.
chegarem a uma compreensão daquilo que ficou resumido na sola Escritura. A Escritura é o meio pelo qual Deus nos fala, nos transmite conhecimento, o conhecimento necessário para a salvação e para a educação na justiça. Simples assim. Aí, se nós quisermos achar um evento, se nós quisermos achar talvez um evento que sirva, que nós podemos dizer como um marco histórico para a origem desse conceito, nós poderíamos ir talvez à famosa resposta de Lutero na Dieta de Worms, em 1521. Por quê? Porque depois que Lutero se tornou famoso, se nós podemos assim dizer, pela fixação das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele foi chamado ao tribunal, que era chamado naquela época de Dieta, e lá então ele poderia expressar a sua opinião teológica, podia expressar aquilo que ele entendia como teologia, e aquilo seria examinado, e ele também teria a oportunidade de se defender diante das críticas que eram feitas a ele. Algumas pessoas começaram a dizer que ele não era para ir, porque seria uma cilada, que ele não deveria ir lá, porque poderia ser perigoso, mas no final das contas ele decidiu ir. Não, eu vou. E foi. E lá então, diante dos inquisidores daquela época, ele foi perguntado sobre eles tinham os livros que ele tinha escrito ali, e perguntaram: esses livros são seus? Sim, esses livros são meus. Então agora nós vamos dar a você a chance de você se retratar pelaquilo que você escreveu ali. Nós vamos dar a chance para você se retratar e se desculpar daquilo que você escreveu ali. E Lutero então pediu um tempo para orar e para meditar sobre essa questão. E ele voltou com uma resposta impressionante. Ele falou: tem uma resposta. E ele falou: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura. E ele também diz: eu já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Ele continua: minha consciência é cativa da palavra de Deus. E eu não posso, ele falando, eu não posso e não vou me retratar de nada. Pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E então essa resposta de Lutero diante do tribunal da Igreja Católica Romana foi essa. E logo a seguir, então, ele foi excomungado da Igreja Católica Romana. E nessa resposta, Lutero, eu achei algumas coisas importantes. Nessa resposta, Lutero, ele nos diz que não podia, e olha só, não podia ir contra a sua consciência, e que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Talvez para Lutero, a essa altura do campeonato, a Bíblia, a palavra de Deus, já era como uma regra de fé, algo que era como uma regra de fé e prática para a sua vida, para a vida, ou que deveria ser para a vida da igreja. Talvez ele já estivesse convencido, eu acredito muito nisso, para dar uma resposta dessa, já estivesse convencido de que aquilo ali era fundamental, de que aquilo ali era a vida, para a vida dele, para a vida da igreja, e que não havia negociação. Em outras palavras, Lutero disse que somente aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Em todas as solas, na verdade, elas são derivadas das Escrituras. Tudo que se diz a respeito disso, tudo vem da palavra de Deus. E uma vez que esse ponto foi firmado somente as Escrituras, então Lutero passa, juntamente com os outros reformadores, a reafirmar outros pontos. Que a salvação é somente pela graça, e como a Bíblia nos ensina,
não como a Igreja Católica ensinava, mas mediante as indulgências ou o engajamento na liturgia, não. Era somente pela fé e não por méritos do próprio indivíduo. Somente na pessoa de Jesus Cristo, não em Maria, não em anjos, não na igreja, nos sacramentos da igreja, e tudo aquilo dando somente glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento é exatamente baseado naquilo que as Escrituras ensinam, naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que Deus desejou que nós soubéssemos nos nossos dias. Por isso que a palavra de Deus é tão importante, por isso que nós enfatizamos tanto a importância da palavra de Deus. Por isso nós enfatizamos tanto a importância da leitura da palavra de Deus, para que ela esteja inserida, esteja gravada, esteja fixada na nossa mente, no nosso coração. Eu separei alguns tópicos que são importantes, eu acredito, para trazer também esclarecimento sobre a sola Escritura, e também para que isso fique, quando nós entendemos melhor isso, com certeza isso vai ficar muito mais fixado no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente o contexto que Lutero escreveu essas palavras, e também o contexto em que os reformadores adotaram essas posturas. Porque ao afirmar que a Escritura, ou a minha consciência estava cativa na palavra de Deus, Lutero e os demais reformadores estavam divergindo de tudo aquilo que era ensinado naquela época. Eles estavam indo de encontro a uma série de ensinamentos daquela época, ensinado pela própria Igreja Católica, então baseado na tradição da Igreja, nas bulas e declarações papais, por exemplo, e na venda de indulgências. Eles estavam indo de encontro a todas essas coisas, que até então fazia parte da vida daquelas pessoas. E todas essas práticas eram baseadas numa fonte de autoridade, ou seja, na autoridade papal, naquilo que o Papa falava. A Igreja Católica havia mantido, meus amados, durante a Idade Média, um conceito chamado de revelação continuada. O que é revelação continuada? Eles entendiam que Deus tinha se revelado aos apóstolos, e naquela revelação, aquela revelação tinha sido escrita. E a Igreja Católica, ela não negava a Bíblia como palavra de Deus, não. Ela não negava também como fonte de conhecimento a própria Bíblia. Eles não negavam isso. Mas eles diziam que da mesma forma como Deus se revelou ao apóstolo Pedro, revelou verdades a Pedro, aos apóstolos, ele continuou ao longo da história revelando verdades ao próprio Papa, que era o bispo da igreja, bispo de Roma. E isso eles tinham como mesmo peso, as revelações, as coisas que o Papa determinava, o mesmo peso, como se fosse a palavra de Deus, como a Bíblia. E a base para a Igreja Católica afirmar o nascimento virginal de Maria, a ascensão de Maria aos céus, ela como comedianeira, intercessão dos santos, doutrina do purgatório, venda de indulgências, eles não tinham base bíblica para afirmar essas coisas. Mas então, qual é a autoridade que afirmava isso? De onde eles tiravam essas coisas? Era considerado como o próprio Deus. Porque Deus tinha revelado através do ensino da igreja, através da autoridade do Papa. Então os reformadores fizeram, o que os reformadores fizeram? Eles romperam com essas práticas, porque eles começaram a entender algumas coisas, que existiam algumas coisas que estavam erradas nisso tudo. Eles começaram a perceber que algumas coisas não batiam,
que algumas coisas estavam erradas, que algumas coisas não estavam certas nisso tudo. Então os reformadores começaram a romper com isso, dizendo que a única fonte de autoridade deve ser as Escrituras. E, em segundo lugar, o que nós não queremos dizer quando nós também afirmamos somente as Escrituras. Porque às vezes quando nós dizemos o que nós não queremos dizer, fica mais claro entender aquilo que nós queremos dizer. Então, quando os reformadores afirmaram só a Escritura, somente as Escrituras, como fonte de autoridade máxima para a minha vida, para a vida daquelas pessoas, para a vida da igreja. Ou seja, que a salvação, o conhecimento salvador de Deus encontra-se somente nas Escrituras sagradas. Nós não estamos negando que durante um tempo, preste atenção nisso, é importante você entender isso, nós entendermos isso, que durante um tempo a palavra de Deus, sim, foi transmitida oralmente, antes de ser escriturada. Sim. Os ensinamentos foram transmitidos de maneira oral pelas pessoas, antes de ser escrita. E o que temos hoje, então, as Escrituras, foi o resultado de um processo de inspiração e revelação que levou anos. E que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, durante 3 anos, foi transmitido de forma oral. E a princípio foram retransmitidas também de forma oral pelos apóstolos e pelas pessoas que ouviram aquelas mensagens. E graças a Deus, não muito tempo depois, então aí sim, tomou uma forma escrita e finalmente chegaram os evangelhos, o livro de Atos, as cartas dos apóstolos, o livro de Apocalipse e por aí vai. Mas em primeira instância foi transmitida de forma oral. Houve um tempo em que essas verdades foram transmitidas dessa maneira. E aí nós pensamos um pouco mais para trás, aquelas verdades que Moisés recebeu no livro de Gênesis. Porque Moisés não estava lá, quando tudo começou. Moisés não estava lá no princípio. Então, a partir de Adão, a história foi sendo contada e Deus, na sua soberania, no seu poder infinito, preservou essa transmissão, de maneira que quando Moisés começa a escrever, ele está escrevendo e escreve exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito, que chegasse aos nossos dias. Pela soberania, pelo poder, pela revelação de Deus. E quando nós dizemos somente as Escrituras, nós dizemos, presta atenção, que esse período de transmissão oral, ele acabou. Esse período onde as Escrituras foram transmitidas de forma oral, ela acabou, ela cessou. Não existe mais. Nós não aceitamos tradições que possam estar nas igrejas durante anos, simplesmente porque os nossos antepassados faziam assim. Se for provado pela Bíblia, nós fazemos. Se não for, nós descartamos. Somente as Escrituras. Em terceiro lugar, nós não estamos negando que Deus se revelou à humanidade por meio das coisas que Ele criou e também pela consciência que Ele deu ao homem. A nós, a cada um de nós, Deus deu uma consciência. E em teologia nós dizemos que há 3 formas de revelação. Então, revelação na consciência do homem. Deus revela a cada um de nós que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora essa imagem ela tenha sido danificada por causa do pecado. Mas mesmo assim nós refletimos a imagem de Deus. Eu não sei se você já percebeu quando você abre, por exemplo, uma lata de café ou de leite em pó, tem aquelas lâminas de alumínio
São totalmente polidas e no lado onde está o produto é tão polido que você quase pode ver a sua imagem. Mas se você pegar aquela lâmina de alumínio e amassar na sua mão, e depois disso você tentar endireitar, você nunca mais vai conseguir o mesmo resultado. Você nunca mais vai conseguir aquela face totalmente polida, sem rugas, sem nenhum amassado. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. A nossa imagem ela foi danificada, e por mais que nós possamos tentar restaurar com os nossos esforços, com a nossa própria força, com as nossas mãos, nós nunca mais vamos conseguir, enquanto nós estivermos aqui. Mas ainda assim nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou dentro de nós uma consciência. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus está gravada no coração do ímpio. Ou seja, as decisões entre certo e errado refletem também a imagem de Deus em nós. Deus se revelou ao homem também através da sua consciência. Deus também se revelou ao homem através através da natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Paulo também fala dessa revelação natural em Romanos, dizendo que o que de Deus se pode conhecer, Ele o revelou por meio das coisas que foram criadas, e desde a fundação do mundo, a divindade de Deus e o seu eterno poder e a sua glória claramente se percebem por meio das coisas que Ele criou, e esses homens, portanto, são indesculpáveis. Ou seja, há um conhecimento de Deus na natureza, revelada por Deus através da natureza, para o nosso conhecimento. Mas também há algo importante, que precisa ser dito, e nós precisamos aprender isso. Todo esse conhecimento, através da nossa consciência, esse conhecimento, essa consciência através da natureza, isso tudo não é um conhecimento salvador. A consciência que nós temos de certo ou errado, a consciência que nós temos quando nós olhamos para a natureza, nós vemos um lindo pôr do sol, nós vemos um lindo nascer do sol, olhamos para o mar, olhamos para as árvores, olhamos para toda a criação de Deus, não é um conhecimento que nos leva à salvação. Porque somente através de uma revelação especial de Deus, que conhecemos o nome de Deus, conhecemos o seu propósito, de maneira que podemos nos relacionar com esse próprio Deus. Somente através dessa revelação especial que nós podemos reconhecer a nossa condição pecaminosa e de perdição, condição de ir para o inferno. Essa revelação especial está na Escritura somente. E quando nós falamos de sola Escritura, nós não estamos negando a revelação de Deus na consciência, como eu falei, ou na natureza, mas a graça salvadora, a revelação salvadora encontra-se somente aonde? Nas Escrituras. Por isso é importantíssimo esse conhecimento, pelo menos básico, da palavra de Deus. Onde o Espírito Santo vai se revelar a mim, a você que está aqui, você que está em casa. Por isso a ênfase tão forte na palavra de Deus. Há momentos em nossa vida em que, o Espírito Santo também atua nos cristãos de outras formas, além da Bíblia. Sim, nós temos entendimento disso. Que o Espírito Santo também se revela às pessoas, não somente através da palavra escrita. O Espírito Santo também nos guia, nos instrui em áreas ou decisões da nossa vida, sem necessariamente nós termos um versículo bíblico na cabeça naquele momento, sem termos necessariamente um texto bíblico naquele momento.
Mas o Espírito Santo se revela a nós. Há momentos na nossa vida em que há circunstâncias na nossa vida que nós temos não sei se você já teve isso, uma forte convicção de fazer algo. Uma forte convicção de que aquilo é certo e de que aquilo é errado. Onde o Espírito Santo revela a nós, na nossa consciência, sem necessariamente nós termos um texto na cabeça, um texto bíblico na mente. Mas, em matéria de salvação, matéria de crescimento espiritual, na graça, na fé, sim, o Espírito Santo de Deus fala através das Escrituras. Também nós não estamos negando a necessidade de pastores, mestres e evangelistas, porque muitas vezes essa é a desculpa das pessoas. Ah, mas se eu tenho a Bíblia, então eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Não, eu tenho a Bíblia, posso ler em casa. O YouTube está cheio de coisas. Para que eu preciso de pastor? Para que eu preciso de mestres? Para que eu preciso de evangelistas? Para que eu preciso dessa galera toda? Eu tenho a Bíblia, ela me basta. Nós precisamos entender que nós estamos falando, meus amados, de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Numa cultura diferente, em línguas diferentes, por autores que já morreram. E isso é o que em teologia nós chamamos de distanciamento na disciplina de hermenêutica. Então nós precisamos entender que as Escrituras estão dizendo a respeito, o que as Escrituras estão dizendo a respeito de Deus, a respeito da minha vida, a respeito da salvação e por aí vai. É por isso que o mesmo Deus que revelou essas Escrituras, o mesmo Deus que revelou essa palavra a cada um de nós, esse mesmo Deus que revelou essa palavra a nós, é o mesmo Deus que coloca pessoas na igreja, com dons de pastor, de pastores, de mestres, de evangelistas, de pessoas que possam nos instruir na palavra de Deus. De pessoas que possam nos dar um entendimento profundo da palavra de Deus, que possam nos ajudar a conhecer a palavra de Deus. Pessoas que Deus dotou de um dom especial, de um talento, de um dom especial para conhecer as Escrituras, para nos ensinar as Escrituras. Também nós não estamos dizendo que a Bíblia ela é sempre clara em tudo e também que ela seja exaustiva. Nós não estamos dizendo isso, porque há trechos na Bíblia em que não são muito claros para nós. Há trechos na Bíblia em que são motivo de debate já desde o início da igreja. Há textos bíblicos que não são muito claros para nós. Por exemplo, como entender a divindade de Cristo, como entender a humanidade de Cristo, como entender a Trindade, como entender o livre-arbítrio, a soberania de Deus, como entender até onde está a nossa responsabilidade, o poder soberano de Deus. Nós não podemos e nós não devemos tentar explicar muito aquilo que a Bíblia explica pouco. Quando dizemos somente a Escritura, nós não estamos dizendo que a Bíblia, meus queridos, como eu falei, são claras em todos os pontos. Para eu, de verdade, poder ler em casa sozinho, para eu ter a revelação sozinho, para eu chegar a conclusões sozinho, mas aquilo que Deus queria que nós soubéssemos para a salvação, isso é o suficiente, queridos, que está escrito na Bíblia. Não estou dizendo que nós não devemos nos aprofundar, precisamos sim. Aquilo que a Bíblia nos revela, nós precisamos entender. Aquilo que a Bíblia nos revela, nós precisamos saber.
Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos. Não dizemos também que tudo o que se pode saber de Deus está na Bíblia. Não, a Bíblia não é exaustiva nesse ponto. Tudo que se refere sobre anjos, sobre demônios, sobre o mundo que está à nossa volta, a Bíblia não é exaustiva também nesses assuntos. Então nós não precisamos e não podemos explicar aquilo que a Bíblia não explica. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, daquilo que Deus considerou suficiente para nós. Tem assuntos sobre os quais a Bíblia não se pronuncia, e aqui muitas vezes nascem as heresias. Quando as pessoas tentam colocar, ou tentam acrescentar coisas que a Bíblia não fala. Quando as pessoas tentam dar uma mãozinha para a Bíblia. Tentam falar de coisas que a Bíblia não fala, ou a Bíblia não é clara sobre esse assunto. Quando dizemos somente a Escritura, dizemos que precisamos parar onde a Bíblia para. Para onde a Escritura fala, aonde a Escritura fala, nós falamos. Quando ela se cala, nós nos calamos. E nós termos a humildade. E isso é muito importante nós entendermos. Nós termos a humildade de dizer, eu não sei. Como é difícil isso, hein? Como é difícil às vezes eu ter a humildade de dizer, nós que estamos estudando, de dizermos, eu não sei. Eu não sei. Nós não sabemos tudo. E nós não precisamos carregar esse fardo. Precisamos ser humildes a ponto de dizer, olha, eu não sei. Eu gostaria de concluir essa mensagem há muito que se falar sobre esse assunto. Talvez nós poderíamos ficar aqui, virar a noite aqui, e dali para adiante, e não esgotaríamos esse assunto. Mas algumas coisas nós precisamos entender. Quando declaramos sola Escritura, somente as Escrituras, nós estamos dizendo o quê? Que a palavra de Deus, nós dizemos que a palavra de Deus declarou através dos séculos, pelas pessoas que Deus escolheu, e inspirou, na qual Ele revelou a si mesmo e a sua vontade, se encontra agora nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, em nenhum outro lugar, somente nas Escrituras. Somente na Bíblia. E ela precisa, sim, ser a nossa única regra de fé e prática. Ser aquilo que dirige a nossa vida. Ser aquilo que transforma a nossa vida. Ser aquilo que transforma a igreja. Que direciona a igreja. Que é pregado na igreja. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento e nós orarmos ao Senhor. Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Louvamos o Teu santo nome, Deus maravilhoso, Deus grandioso, pela Tua palavra que chegou aos nossos dias. Pela palavra que foi revelada a homens que o Senhor inspirou para que escrevessem essa palavra, viva, fiel e verdadeira, que transformou vidas, que está transformando vidas, que há ainda de transformar outras vidas. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é suficiente, pela Tua palavra que é totalmente atual para nós, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Que nós de verdade possamos ter isso, esse sentimento no nosso coração, Deus, de que isso realmente é verdadeiro,
de que isso é importante para a nossa vida, e que seja isso que possa direcionar a nossa vida no nosso dia a dia, Senhor. Somente a Tua palavra, somente a Escritura. Que essas verdades estejam no nosso coração, Deus, todos os dias da nossa vida, Deus, e que nós possamos deixar esse legado tão importante para a próxima geração que está vindo. Que somente a Escritura, a palavra de Deus para a nossa vida, que nos dirige, que nos molda, que nos transforma, que nos salva, e pela qual o Espírito Santo de Deus fala conosco. Aleluia, glória a Deus.